Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. A qualquer momento que vocês nos assistam, sintam-se cumprimentados, porque estamos iniciando o diálogo espírita, a doutrina espírita passada limpo. Façamos uma prece pequena, mas justa, em agradecimento a Deus, em agradecimento a Jesus, pela bondade de nos deixar aqui na Terra mais um pouco, para podermos aprender mais, para aprendermos também a amar mais. A vida é um eterno aprendizado. Nos perdoe as falhas, os erros cometidos. Nos perdoe. O dia a dia não é fácil, mas o dia a dia que nós queremos. O pão nosso de cada dia, e o pão não só da matéria, mas o pão também do Espírito. Abençoe a todos nós, aos nossos ouvintes, aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Sintam-se agraciados, aliviados e abençoados. Que assim seja. Também estamos contando com a presença do nosso irmão Vitinho, que é o encarregado da parte de som, né? E nos visitando também, nos agraciando com a sua presença, a nossa irmã Rose Winkelmann. Façamos a prece. Aliás, a leitura, a prece já fizemos. A leitura de hoje, que vai nos dar o tema. Preserva a ti próprio. E é bem curtinha a frase que serve de reflexão. Vai e não peques mais. Quem disse foi Jesus. Está em João capítulo 8, versículo 11. A semente valiosa que não ajudas pode perder-se. A árvore tenra que não proteges permanece exposta à destruição. A fonte que não amparas poderá secar-se. A água que não distribuis forma pântanos. O fruto não aproveitado apodrece. A terra boa que não defendes é asfixiada pela erva inútil. A enxada que não utilizas cria ferrugem. As flores que não cultivas nem sempre se repetem. O amigo que não conservas, foges do teu caminho. A medicação que não respeita as dosagens e na oportunidade que lhe dizem respeito, não te beneficia o campo orgânico. Assim também é a graça divina. Se não guardas o favor do alto, respeitando-o em ti mesmo, se não usas os conhecimentos elevados que recebes para benefício da própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Debalde improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução de teus problemas, porque sem a adesão de tua vontade, ou a adesão no caso, sem aderires a tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Vai e não peques mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. O médico divino proporciona a cura, mas se não a conservarmos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos sitiarão a invigilância. Que tema para a atualidade. O Jussi, quero ver se o Jussi vai estar preparado para responder esse tema aí. O que o irmão achou no Evangelho recorrente? De fato,
alguns temas nos remetem para uma reflexão maior sobre a ressonância frente ao Evangelho. Porque o Evangelho é uma luminária com muitas luzes, que possibilita muitas reflexões, que nos ajuda em muitos campos do nosso pensamento e do nosso comportamento. Mas daí, pegando a reflexão que Emmanuel fez da frase de Jesus, nós caímos em cheio, Antônio, no comportamento humano. E o comportamento humano é a grande causa das aflições humanas. É a grande causa das nossas contrariedades, das nossas tristezas, dos nossos adoecimentos. Tanto é que lá no item 4 dos Bem-aventurados os aflitos, de onde eu tirei a ideia para nós conectarmos a esse texto que tu acabaste de ler, começa com Jesus e os Espíritos explicando que os aflitos que são bem-aventurados não são os revoltados, não são os negligentes, não são aqueles que recebem a graça e continuam com as suas vidas fora dos padrões das leis de Deus. Não, os aflitos bem-aventurados são aqueles resignados, que compreenderam a gravidade dos seus comportamentos e se modificaram como Jesus pediu na sua pequena frase. E daí a gente amplia o leque daqueles comportamentos que Emmanuel cita ali, porque aqui no livro nos diz assim, no Evangelho: quantos procuram as origens dos males terrenos e vamos encontrar no nosso comportamento, nos nossos próprios erros, no nosso orgulho, na nossa imprevidência, no nosso desleixo, na nossa ambição, nos nossos desejos ilimitados, na nossa falta de moderação e de excessos de toda ordem, na nossa falta de calma, com menos milindres. Isso que Jesus quis dizer quando atendia, curava, modificava a vida daquelas pessoas. Tua fé te curou, vá e não peques mais. Mude o teu comportamento. Então, para que nós possamos entender esta frase de Jesus, as graças chegam todas as horas, Antônio. As graças e a misericórdia divina está posta na nossa vida, a providência se espalha pelo planeta, a maioria de nós nem percebe e o nosso comportamento não muda. E começa tudo, né? Isso é importante que se diga agora em primeira mão, na mudança interior mental. Tudo começa no mental, tudo começa no espírito. As pessoas chegam e perguntam, mas eu não consigo me curar de tal doença? E assim começa toda uma história, né? Mas como é que está o teu espírito? Como é que está o teu comportamento? Como é que está a tua vida na tua casa? Como é que tu está vivendo com a tua esposa, ou com o teu marido, com os teus filhos? Na sociedade que tu convives no dia a dia, no teu emprego, como é que está isso? Está muito mal. Esta mudança vai e não peques mais. Começa aí. A grande mudança está aí, está pronta para nós. Essa é a primeira grande mudança. Depois tem outras que nós vamos bater daqui a pouco. Quantas vezes, né, Antônio, a gente ouve, aqui na Casa Espírita mesmo, mas no nosso convívio, as pessoas que passaram por uma agrura, por alguma dificuldade, por algum sofrimento, depois de conhecer a Boa Nova, depois de conhecer esses ensinamentos maravilhosos, assim, se eu soubesse disso, eu teria feito de forma diferente. Quantas vezes a gente não ouve isso, né? Mas não precisa passar por essas dificuldades, precisa compreender a vida. Se tem dificuldade de compreender a vida, busque elementos que lhe facilitem. Bismarck, aquele célebre alemão da Segunda Guerra Mundial,
ele dizia uma frase que para mim se tornou a minha acompanhante, né? Aprendi ela na caserna e ela é minha acompanhante para toda a vida. Os tolos seguem a experiência própria. Eu sigo a experiência dos outros. Então a gente tem que... Esse é um aprendizado grandioso para todos nós. Temos que aprender sim no dia a dia, através do conhecimento, que só o bem vai prevalecer. Quando Maria era para ser, a Madalena, né, era para ser apedrejada na praça pública, porque era costume da época, era tradição da época, cometeu um pecado, um adultério, era apedrejamento na praça pública até a morte. Chega, os caras vão testar Jesus lá, os fariseus, toda aquela turma lá, e vão testar Jesus lá e dizem: mestre, o que tu farias nesse caso? Aí ele não conversa muito, porque ele conversava pouco, só conversava quando era necessário, para fazer as suas exortações, o seu sermão da montanha. E ele continua escrevendo na areia e diz, pois assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Já é uma reflexão para nós grandiosa. E ele baixa a cabeça e continua escrevendo. Aquela multidão que estava na praça, quando ele levanta os olhos, não tinha mais ninguém. Um a um foram embora, porque todos faziam coisas erradas, todos. Aí a mulher na frente dele: tu não vai me condenar? Não, se eles não te condenaram, nem eu te condenarei. Vai e não peques mais. Mas daí tem lá no fundo uma pergunta: mas a minha vida era essa. Como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou viver? Daí entra a frase que tu designou antes ali como uma frase referência para ti. Por quê? E tem uma explicação muito simples para isso. Nós que estamos num planeta de expiação e provas, nós temos muitas dívidas das nossas reencarnações passadas, que nós chamamos de atavismos. Nós renascemos a cada período evolutivo para que a gente possa aprender a se desvencilhar desses defeitos, desses comportamentos nocivos. E como a gente vai fazer isso? Pegando os exemplos dos outros, os ensinamentos que estão à nossa disposição, aquilo que nos oferecem como solução para as nossas vidas. Porque daí a gente descobre o que? O óbvio, que nós somos os artífices dos nossos infortúnios. Vejam no campo da alimentação, e cita aqui, ó, quantas enfermidades resultam da falta de moderação e dos excessos de toda a ordem. Quantas pessoas doentes nos procuram na casa espírita, que a gente vai ver que utilizou de uma boa parte da sua vida para uma alimentação inadequada, para excessos de toda a ordem. Nós temos aí nesse item chamado alimentação, muitos produtos que são nocivos à nossa saúde. Mas como é que eu vou saber? Me instruindo, procurando saber sobre isso. E aí vale também para as instruções gerais que dizem que as nossas emoções devem ser equilibradas, que os nossos sentimentos aos poucos têm que sair da animalidade, daquela ideia de atrito, de revide, de raiva, de cólera, para o sentimento de mansidão, de paz, de misericórdia. É tudo ensinamento, porque senão a lei de causa e efeito nos pega. E nos pega como? Nos fazendo repetir as ações que nós erramos naquele momento evolutivo, ou seja, nas nossas vidas atuais. E sempre tem exemplos a seguir. Se tu vê que aquele teu amigo lá está dando certo, ele mudou os seus hábitos, sejam de comportamento, sejam os alimentares, e deu certo, por que tu não segues? Ah, não, tá bom assim, deixa assim, na outra eu dou um jeito. Não, por que não começas agora? E às vezes tu perde os amigos, porque tu muda o teu comportamento. Mas tu não mudou para pior, tu mudou para melhor. Você mudou para melhor. E a pessoa não entendeu assim.
Tu não precisas perder os amigos. Não, 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 não. Tu podes participar de qualquer forma, porque aí tu está mostrando também como tu ages. Lembrei agora, Antônio, muito embora nós sejamos de raiz franciscana, né, nós estamos numa casa que deu o nome a um franciscano de marca maior, que é o Chico Xavier. Nós não podemos esquecer de Paulo. Paulo teve a sua estrada de Damasco, onde aquele conhecimento todo que ele tinha, ele reverteu na sua vida a partir dali, passando muito trabalho para ser ouvido, para ser compreendido, sendo rechaçado. E veja bem, te interrompendo, não interrompendo e interrompendo, mas já pegando o gancho, ele foi um carrasco antes. Sim, veja como os nossos comportamentos anteriores nos prejudicam. Paulo precisou da estrada de Damasco. Paulo precisou do exemplo maior, que foi Cristo vir perguntar para ele: o que queres de mim, Paulo? Nós teremos hoje, amanhã, ou já tivemos a nossa estrada de Damasco. Porque quem disse que a vida na terra é fácil? O comportamento que tem que ser modificado, que o Antônio falou, é muito difícil. As contrariedades virão de todos os nossos companheiros de jornada. Ficaremos ilhados pela nova ideia, mas perseveremos na coragem da fé, no testemunho, porque nós não estamos fazendo para os outros, nós estamos fazendo para nós. A irradiação do nosso comportamento é que vai atingir e modificar quem puder enxergar as verdades que nós estamos vivendo. Vá e não peques mais. O que isso quer dizer lá no fundo também? É o dia a dia das nossas vidas. Porque ninguém se torna perfeito da noite para o dia. A perfeição relativa que podemos alcançar aqui na Terra. Isso quer dizer, Antônio, que aquela frase, se no início da minha vida eu soubesse o que eu sei hoje, quantos erros eu teria evitado. Se fosse recomeçar, faria tudo de outro modo. Isso é para evitar esta frase. É para a gente já partir de uma situação melhor. Se estamos subindo uma montanha, não precisamos tropeçar a cada passo. Precisamos dar o passo certo, seguro, pequeno que seja, mas subir com confiança a montanha. E alguém já deixou uma marca ali. Usa aquela marca. Alguém já fez o trilho. Usa o trilho feito. É a experiência. Os arautos deram as suas vidas para que nós pudéssemos ter a oportunidade de refletir sobre esse trilho luminoso que foi deixado para nós. A nós não é cobrado a vida, não. A nós é cobrado a vontade, a coragem. E isso todos, mas todos podem fazer. Porque não depende de classe social, de raça, de cor, de intelectualidade. Depende de comportamento. Mas as frases que nós ouvimos é esta: mas eu estou muito velho para mudar. E aí, o que eu respondo? O que deve ser respondido? Estou muito velho, já estou arraigado nos meus costumes, por que eu vou mudar agora? O que é essa velhice, afinal de contas? Eu sempre digo assim, Antônio, e a gente ouve muito dos anciões. Eu e a Rose agora estamos vivendo numa comunidade em que eu, com os meus 66 anos, sou chamado de guri. Um monte de companheiros de 80, 82, 90, muito mais de 70 a maioria, né? O que a gente ouve desse pessoal com mais idade? Ah, mas agora vai ser mais difícil. A vida não é só uma encarnação, Antônio. Tudo que eu começo agora, eu aproveito nesta vida, mas sobretudo eu vou aproveitar na próxima encarnação, porque eu já me inclinei para a luz, eu já me inclinei para o bem, eu já me inclinei em direção aos ensinamentos de Jesus. Não tem tempo para começar, sempre é bom começar.
O problema é que a maioria de nós começa quando a doença bate, quando o desespero bate, quando a família está destroçada, quando nós vimos que o álcool destruiu o nosso corpo e a nossa família. Mas mesmo assim, nós temos visto que o movimento religioso tem tirado muitas e muitas almas deste nefasto vício e levado para a luz. Nunca é tarde para começar, meus irmãos. Façam assim que se sentirem em condições. A droga ainda impera. E como impera, haja vista os castelos formados por aqueles que fazem da droga um comércio. Em cima disso que nós temos que pensar, se nós, idade que for, conseguirmos tirar uma pessoa, tirar que eu digo é dar o exemplo a uma pessoa e ela sair da droga, que é a bebida, que é tantas coisas, a droga em si, o pó, tanta coisa que é droga, né? Nós estaremos já nos sentindo mais felizes e já valeu a pena. Porque cada dia é um dia, e cada dia que eu puder fazer uma coisinha a mais, me torna feliz. Porque a felicidade também é relativa. A felicidade é diária. É diária. Eu, por exemplo, agora no momento eu estou feliz. Nesse momento, então, isso para mim é... Quando eu abraço alguém que o tempo eu não vejo, ou que eu vejo mais diariamente, mas eu abraço, eu me sinto bem. A endorfina, todo aquele papel. E essa é a felicidade que Jesus diz que nós temos condições de alcançar na Terra. A felicidade relativa, aquela felicidade que os comportamentos positivos produzem. E ela não é perene, ela vai oscilar diante das dificuldades que nós vamos enfrentar. Mas se pode ser feliz agora, por que deixar para ser feliz só quando nos tornarmos perfeitos? Isso vai demorar muito. E a gente tem recebido muitas perguntas nesse sentido, Antônio. Quando a gente faz esses comentários positivos, quando a gente levanta o astral das pessoas, mas tu não tem janela, tu não olha para fora, tu não vê a vida que está tendo aí fora, tu não vê o que a droga faz, tu não vê o que o crime faz. Eu digo, eu vejo, mas não é problema meu. Isso não é problema, isso é problema estrutural. Nós estamos num planeta de expiação e provas que tem comando sideral, Antônio. A gente não pode esquecer nunca disso. Jesus está no comando do planeta Terra e esta fase vai passar. Esta fase em que o mal está predominando, em que a gente percebe e se sente às vezes engolido por essa maldade, está no fim. Está no fim, nós estamos na transição planetária. E os arautos, aqueles que estão dando a cara para bater, como Jesus ensinou, estão mostrando que dá para ser feliz, inclusive neste momento do planeta. E foi o que o Antônio acabou de referir agora. A carga, estando com Jesus, o verdadeiro Jesus que nós sempre falamos, o peso será muito menor. Nós nos sentiremos muito mais leves. O jugo é bem mais leve. Está lá no Evangelho. Então, se a gente está com aquela carga pesada e todos nós estamos vivendo isso, ninguém está escapando disso. Não está. O Antônio também está. Jussi está. Todos nós. Ali ou aqui tem uma carga em cima. Mas não é motivo de desânimo, nem de desleixo. É motivo de enfrentamento, é aprendizado, né, Antônio? Isso aí. Esta carga é muito mais leve desde que eu tenha Jesus, porque a minha dor vai serenar, que eu ouvi a tua voz. O sermão da montanha, o cântico do divino mestre, não aquele mestre vingativo, aquele mestre... Não, isso nunca aconteceu, é nós que fizemos assim. Mas o mestre de amor puro, puro, puro. O mestre de paz, de luz. Nunca mais pregado numa cruz. Não, Jesus não está lá crucificado. Só teve 3 horas. Só teve 3 horas. Sofreu. Mas saiu dali logo. E voltou à sua grandiosidade.
Ele teve que se apequenar muito, muito para voltar aqui, para chegar aqui na Terra. Levou 1000 anos, talvez, não sei, mas mais ou menos 1000 anos para ficar pequeno de novo, para chegar aqui na Terra, né, José? Um dos grandes males que nós como humanidade carregamos foi nos apequenarmos em transformar os ensinamentos de Jesus em ensinamentos religiosos. Jesus não era religioso, Jesus era espiritual, era um Cristo planetário. A religião cristã foi nós que criamos, e nós criamos ela cheio de dogma, cheio de regras materiais que nos diminuíram a nossa capacidade criativa, a diminuir a nossa percepção sobre os nossos talentos. Nós podemos, como filho do Criador, e o Criador não é um Criador da Terra, é o Criador dos universos, como filho dele nós podemos fazer muito, mas a gente tem que ter coragem. Coragem não de enfrentar o outro, não de fazer guerra, não de tentar se apropriar do que não é nosso. Coragem de fazer o enfrentamento da modificação de nós mesmos. Então, gente, quando Jesus diz, vá e não peques mais, está dizendo para o Jussi, para o Antônio, para o Vitinho, para a Rose, para todos vocês, modifique seus comportamentos. Tiveram a graça de receber da providência divina, talvez uma coisa que nem tinha um merecimento. Não peques mais. Procure mudar os comportamentos. Pode encerrar, meu irmão. Então, meus irmãos, com a alegria de ter participado deste banquete de luz, de ter mais uma vez a oportunidade de aqui, onde fui criado, justificar as minhas origens, aceitando, divulgando, ampliando, me felicitando com os ensinamentos de Jesus, dizer a todos vocês, ao Mestre, ao Pai, que é possível ser feliz seguindo as leis, seguindo os ensinamentos. Que as dificuldades que o dia a dia de nossas vidas nos colocam sejam apenas situações motivadoras para que a nossa luz, a nossa origem se fortaleça e nós possamos cada dia mais estarmos na aventura, na paz e na felicidade. Que assim seja.